Hoje eu vou te dar 5 motivos para conhecer a obra do autor que me fez bater meu recorde de mais horas lendo. É impossível largar qualquer livro dele, eu já li todos e posso falar para vocês, prendi muito. Você já ouviu falar do Dan Brown? Então vem comigo que é sobre ele que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou a Marina Piva e esse é o Tanto Livro para Ler. Antes da gente começar, eu vou fazer aquele pedido de sempre. Se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito e deixa seu like logo no inicinho desse vídeo, porque isso me ajuda muito aqui dentro do YouTube. Então agora vamos ao que interessa, vamos falar da obra de Dan Brown. Ele é um autor norte-americano que já vendeu mais de 220 milhões de cópias no mundo todo. Ele conseguiu em 2004 ter 4 dos seus livros na lista de mais vendidos do New York Times. Todos esses números significam que os livros dele são bons? Não, porque não é porque vende muito que o livro é bom. Mas pelo menos ele chama a nossa atenção, a gente fica super curioso para saber por que um autor vende tanto. A obra mais famosa dele foi o Código da Vinci, foi o livro responsável por torná-lo o fenômeno que ele é hoje, e foi o primeiro livro dele também a chegar ao cinema, estrelado por Tom Hanks. Mas esse não foi o primeiro livro que ele escreveu e nem o livro dele que eu mais gostei. Eu achava que eu já conhecia toda a obra desse autor, mas descobri que recentemente ele lançou o primeiro livro dele infantil. Ele foi publicado em 2020 nos Estados Unidos e já chegou no Brasil com o título de Sinfonia dos Animais. Eu não conheço esse título ainda, pretendo conhecer porque eu adoro livro infantil, mas os outros livros que ele lançou para o público adulto eu já li todos. São 7 livros, eu vou deixar o título deles aqui na descrição para vocês. E o primeiro motivo para você conhecer a obra de Dan Brown é que são livros que prendem muito. Eu conheci o trabalho dele, eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, e nessa época eu li os 4 primeiros livros que ele lançou no Brasil. Eu já era uma leitora bem assídua nessa época, mas os livros dele me prenderam de uma forma. Eu bati recordes, eu lembro que eu tava numas férias e eu fiquei assim tantas horas lendo, tantas horas agarrada nele, que eu acho que eu nunca mais bati esse número. Não que eu me preocupe com isso, não tô aqui contando horas que eu passo lendo, mas eu lembro que foi uma coisa que me marcou muito. Eu realmente não queria largar. Eu lembro de uma vez que minha mãe precisou tirar o livro da minha mão porque eu tinha uma prova pra estudar e eu não conseguia me concentrar. Em um deles especificamente, eu lembro que eu tava fazendo uma viagem com a minha família pra praia e eu não queria sair, eu não queria fazer nada, eu só queria ficar lendo. É impressionante o poder que ele tem de prender a nossa atenção. E não são livros finos, são livros bem grossinhos, mas todos eles prenderam muito, muito a minha atenção. E é engraçado que eu passei por isso, de ficar muito presa, mais ou menos com 13, 14 anos. Depois eu peguei um outro livro dele já no meio da faculdade e recentemente eu li outros 2 títulos que me prenderam igualmente. E é isso que nos leva ao segundo motivo para conhecer a obra de Dan Brown. Ele é um autor que abrange muitas faixas etárias. Como eu disse para vocês, eu conheci a obra dele quando eu tinha uns 13, 14 anos. Depois eu li um outro livro que ele lançou posteriormente, mais ou menos no meio da faculdade. E recentemente, já com 28, 29 anos, eu li outros 2 títulos. Eu conheço pessoas de 40, 50 anos que se envolveram também e gostaram muito da leitura dos livros dele, então não tem muita idade. E eu acho que isso explica até um pouco do motivo dele vender tanto, porque ele não tem um público muito específico. Eu conheço muita gente que não gosta da maioria dos livros que eu leio e que também gostaram dele. E o terceiro motivo para conhecer as obras de Dan Brown é que a gente acaba aprendendo um monte de curiosidade no decorrer da história. O autor é formado em História da Arte com foco específico no trabalho de Leonardo da Vinci, o que foi muito importante para a escrita de O Código da Vinci, e ele é casado com uma historiadora e pintora. Então eles juntos fazem muitas pesquisas antes de sair cada livro e todos os enredos dele envolvem muitos fatos. Na verdade, cada livro dele é focado no trabalho de um artista específico. Por exemplo, O Código da Vinci é focado no trabalho de Leonardo da Vinci. E aí ele cria um romance em cima de várias daquelas obras. Então a gente acaba aprendendo um pouco sobre quem foi Leonardo da Vinci e um pouco sobre as obras dele. Em Origem, que foi o último livro que eu li dele, ele fala sobre a obra de Gaudí. Então a gente acaba aprendendo. Inclusive, na frente de cada livro dele tem uma observação que diz que todas as obras de arte, toda a arquitetura, todos os locais, conceitos de ciência e organizações religiosas desse livro são reais. Essa é a nota contida em Origem, mas existem outras notas parecidas em cada um dos livros dele, explicando que ele mistura realidade com ficção. Eu acho que é isso que torna a obra dele tão especial. É um enredo cheio de detalhes, cheio de curiosidades reais, que ensinam pra gente enquanto a gente se diverte. O
quarto motivo para conhecer a obra de Dan Brown é que a gente acaba conhecendo lugares muito legais. Cada livro dele se passa num local no mundo e ele fala bastante da arquitetura local, ele pega alguns prédios específicos e conta a história do lugar, do artista que construiu, conta um pouco do lugar mesmo e a gente fica com muita vontade de conhecer. Origem, por exemplo, que foi o último livro dele que eu li e o último que ele lançou também, começa a história num museu chamado Guggenheim Bilbao. E ele vai descrevendo de uma forma que a gente fica muito curioso para conhecer esse museu. Eu nunca tinha ouvido falar nele e fui pesquisar para saber como que ele é. E é realmente um prédio muito legal, é de uma arquitetura muito diferente. E ele conta várias curiosidades de dentro desse prédio. Quando eu li os primeiros livros dele, eu não tinha acesso tão fácil de internet, assim, na mão, né, no celular. Mas agora que a gente tem essa facilidade de ter o celular por perto, sempre que ele começa a falar de um ponto turístico, de um lugar legal, eu já coloco lá pra ver como é que é. Tudo que ele fala sobre esse museu, tudo que ele fala sobre a estrutura do lugar, é verdade. Claro que o que acontece lá dentro com os personagens é ficção, porque ele cria uma história de ficção. Mas ele conta muita coisa do museu, ele anda e descreve lá dentro e tal. Outra parte da história se passa na Sagrada Família, que é a Catedral de Barcelona. E eu também não tive ainda a oportunidade de conhecer. E eu fiquei com muita vontade. E eu tenho certeza que quando eu tiver essa oportunidade, eu vou reler esse livro e a minha visita na catedral vai ser muito diferente do que seria se eu nunca tivesse lido. Porque ele conta muito detalhe da obra, ele conta detalhe de símbolos que tem lá dentro, de como que foi a construção. Ele fala da obra de Gaudí, não só na Sagrada Família, mas em outros prédios de Barcelona também. Então ele vai descrevendo um pouco enquanto ele passa pela cidade e tal. Então isso dá muita vontade de conhecer o lugar. E cada livro se passa em um lugar diferente. Quando eu tava lendo Origem, eu tava colocando um monte de coisa nos stories do Instagram, porque eu tava realmente muito maravilhada com as coisas que eu tava vendo. Então coloquei foto da Sagrada Família, foto desse museu. Eu ia colocando lá para as pessoas acompanharem a leitura comigo. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue lá. É @tantolivro-pra-ler. Anjos e Demônios, que é um outro livro dele, se passa em Roma e no Vaticano. O Símbolo Perdido, que é o livro que eu li na época da faculdade, se passa em Washington, que é a capital dos Estados Unidos. Então, assim, em cada livro a gente vai conhecer um lugar diferente, um pouco da história desse lugar, da arquitetura desse lugar, das pessoas. Então, é muito legal por isso também. E o quinto motivo para conhecer a obra de Dan Brown é que são livros independentes. Você consegue ler na ordem que você quiser. Então, se você tem um livro dele aí parado na estante, ou se alguém perto de você pode te emprestar, se tiver algum em promoção, você pode comprar e começar por onde você quiser. Eles não representam uma série. Cada livro tem um acontecimento e é resolvido dentro do próprio livro. Em 5 dos livros dele, a gente tem um personagem em comum, que é o Robert Langdon, que é um professor de Harvard, professor de iconografia religiosa e simbologia. E ele é o herói que resolve as situações, que desvenda os mistérios, e a gente acompanha ele nesses 5. Em outros 2 não tem o Robert Langdon, mas a estrutura é bem parecida. Normalmente os livros de Dan Brown são assim. Eles se passam em poucas horas, num período curto de horas, e a gente acompanha o protagonista desde a hora que ele chega no lugar onde está acontecendo o problema e conhece as pessoas envolvidas no problema. Normalmente ele é acompanhado por uma mulher que é local e vive o problema, entende do que está acontecendo ali e vai ajudar ele a desvendar o mistério. E ele é levado porque as situações são sempre grandes catástrofes que estão para acontecer e que envolvem símbolos. Então, como ele é professor de simbologia de Harvard, ele é a grande autoridade do mundo para isso, e ele é chamado para pegar os símbolos que são disponíveis e ir desvendando o mistério para resolver o problema. Então, por exemplo, tem um símbolo escondido na obra de Da Vinci, que se você olhar o quadro, você não percebe, mas ele demonstra exatamente onde está aquele símbolo, e esses símbolos realmente existem nas obras reais. E aí ele cria uma história em volta daquele símbolo, que alguém citou ele para levar ele para algum lugar que o quadro indica. São coisas assim. São livros muito diferentes entre si, mas essa estrutura é a mesma. E como ele se passa num período muito curto de tempo, a história é muito frenética. Ele tem muito pouco tempo para resolver o problema. Então isso deixa a gente muito preso para saber se ele vai conseguir ou não. Falando de temas tão robustos assim, né? Tipo história da arte, religião, parece que vão ser livros maçantes, livros pesados para ler, difíceis, mas não são, eu garanto para vocês. São histórias muito bem costuradas, leves, gostosas de acompanhar, e eu me diverti com todos eles. Eu adorei conhecer a obra de Dan Brown. Eu espero que ele lance mais livros. Agora que ele lançou um livro infantil, eu não sei se ele vai mudar um pouco da pegada dele de escrita, mas eu espero que não, porque enquanto ele lançar livro, eu vou comprar pra ler, porque eu me divirto muito. Tempo atrás eu fiz uma viagem, tinha um cara no avião lendo um livro dele que eu não conhecia. Ele realmente tinha acabado de lançar, esse cara deve ter comprado na pré-venda. E eu fiquei maluca até conseguir achar pra comprar, que foi Origem.
E depois que eu comprei, ele até ficou aqui um pouco na estante, mas enquanto eu não descobri que livro era aquele, não comprei, eu não sosseguei. É nesse nível, gente, é muito viciante, muito gostoso. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos falando sobre a obra de Dan Brown, comentando algum livro específico, ou qual eu mais gostei, qual eu menos gostei, comenta aqui pra mim, comenta se você já leu algum, e me segue lá no Instagram também pra gente poder falar sobre isso. Enquanto eu vou lendo, normalmente eu vou fazendo stories sobre a minha percepção de leitura, então se você não me segue lá, segue também. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu fiz com muito carinho, realmente é um autor que eu gosto muito e eu espero que vocês conheçam a obra dele. Não esquece de compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que também possam gostar desse tipo de conteúdo, que isso me ajuda muito a crescer, a chegar a mais pessoas. Comenta com o pessoal do trabalho, com o pessoal da escola, com os familiares, porque eu quero todos vocês aqui comigo. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo, eu te espero no próximo, um beijo e tchau!